Bem, muito boa tarde. Esta conferência de imprensa foi convocada com 2 ou 3 objetivos. O primeiro e mais importante objetivo é condenarmos mais um ato de violência desproporcional, o uso desproporcional da força, a atuação irresponsável e injustificada da nossa polícia, a Polícia da República de Moçambique, que mais uma vez terminou em tragédia, que é a morte de um menino de 12 anos de nome Feniace Gemussi. Isso aconteceu no dia 1 de setembro em Bobole, na província de Maputo. Em primeiro lugar, é condenarmos esta atuação da polícia, que na verdade é a marca da atuação da Polícia da República de Moçambique, que já fez várias vítimas. Portanto, é de condenar nos termos mais veementes esta atuação da polícia e esta em particular que culminou com a morte deste menino. O segundo ponto é exigirmos a responsabilização. A responsabilização, primeiro, dos agentes que estiveram envolvidos nesta ação que culminou com a morte do menino, porque sabemos, por via do Comando-Geral da Polícia, que já há mecanismos internos com vista à responsabilização dos agentes da polícia. Primeiro por via de um processo disciplinar e também que deve culminar com um processo crime e pelos fatos que existem, a informação disponível é que estes indivíduos devem ser afastados da corporação. Mas mais do que a responsabilidade disciplinar e criminal, entendemos que deve haver a responsabilidade do Estado. O Estado moçambicano deve ser chamado a responder pela atuação, como dissemos, injustificada e irresponsável dos seus agentes. A Constituição da República de Moçambique diz que o Estado moçambicano ele responde pelos atos ilegais praticados pelos seus agentes quando estes agentes se encontrem no exercício das missões confiadas por este Estado. O que estamos a dizer aqui, em concreto, é que o Estado moçambicano deve ser colocado a responder, nomeadamente indemnizando as famílias, a família deste menor, como nós sabemos que os pais também estavam na viatura quando este menino encontrou a morte. É preciso que haja indemnização, que haja responsabilização na vertente civil do próprio Estado moçambicano. Portanto, como dizia, são duas coisas. É que condenarmos a atuação da polícia, segundo, exigirmos a responsabilização, primeiro disciplinar e depois criminal e, por fim, exigirmos que haja indemnização da família por parte do Estado moçambicano. Mas, para terminar mesmo, há uma outra questão que é muito importante, que é dedicada ao povo moçambicano. Entendemos que o contexto não é bom, é um contexto em que os cidadãos moçambicanos não confiam na polícia. Estou a dizer isso porque, na sequência do homicídio contra este menino, os cidadãos enfurecidos lincharam um agente da polícia. Um apelo ao povo: este aqui não é o caminho. Este aqui não é o caminho. A justiça ela é obtida por via das instituições. Compreendemos aqui que as pessoas não acreditam mais nas instituições, mas é preciso apelarmos aqui para que não sigamos a via da violência pelas próprias mãos, a via da justiça pelas próprias mãos. A tutela dos direitos em Moçambique é feita por via dos órgãos do Estado. É a tutela pública dos direitos. Há tutela privada, mas a tutela privada ela se aplica nos casos previstos na própria lei. Não deve ser regra e não deve virar moda esta coisa de as pessoas, quando se encontrarem agastadas com a polícia, elas fazerem a justiça pelas próprias mãos. Repetimos, compreendemos o momento, o contexto que vivemos como país, de que as pessoas não acreditam mais na polícia, não acreditam mais nas instituições, mas esta não é a via. Nós somos um Estado de Direito democrático e temos que usar as instituições, temos que lutar com as instituições que temos. Ok. De forma literal, nós podemos então afirmar que a atuação, melhor, a reação da população em Bobole não foi certa. Não é nos termos da lei.
mas mais uma vez friso, há um contexto próprio que leva as pessoas a fazerem o que fazem. Mas é preciso exortarmos as pessoas para não irmos por esta via. Esse é um fato que tem que ficar claro. Não é esta via, como disse, a tutela dos direitos, a regra é a tutela pública. Temos que recorrer às instituições, porque há riscos muitas vezes até de termos que recorrermos à justiça pelas próprias mãos, e isto pode afetar inocentes. Então, não é isto. Nós não queremos ir para um estado de natureza. Não é isso, não queremos ir por essa via. Mas, repito aqui, há um contexto que muitas vezes, este contexto é provocado pela forma como as instituições muitas vezes se posicionam. A questão da impunidade, muitas vezes, é que leva as pessoas a não acreditarem nas instituições. Portanto, enquanto apelamos as pessoas a não irem por essa via, apelamos também às instituições a serem sérias, porque isto também é uma resposta do povo à descrença em relação às instituições, porque as pessoas olham para as instituições e dizem que as instituições não lhes dão justiça, e elas acabam usando estas vias que não são as vias mais indicadas. Okay. É mais um caso de vários outros que envolvem a polícia e a população. Será que há fidedignidade nesta classe? Está a falar da polícia? Sim. É isto que estou a dizer. As pessoas deixaram de acreditar nas instituições. Então, é o próprio Estado que deve começar a sinalizar, começar a fazer alguns gestos, a dar alguns passos no sentido de mudar e recuperar a confiança que as pessoas perderam. Eu vou dar o exemplo aqui, quando há um músico, acredito que é Shadrach Mukavel, que tem uma música chamada Chimbomana. O Chimbomana é uma música que retrata a polícia em dois momentos. No primeiro momento é a polícia colonial e depois a nossa polícia. Dizia que a polícia colonial era uma polícia cruel, não era uma polícia do povo, mas quando conseguimos a independência, ele descrevia uma polícia que estava ao serviço do povo, uma polícia do povo. Ele dizia uma polícia Chitsungu. E é isto aqui que as instituições devem compreender, que a polícia deve servir o povo. A polícia deve servir o povo. Aqui, o que está a acontecer, ou a percepção que as pessoas estão a ter, é de que a polícia não é a polícia do povo. É por isso que se posicionam desse jeito. Daí o apelo que estamos a fazer de que é preciso haver mudanças para que se recupere a confiança, as instituições recuperem a confiança que perderam do povo. Okay. Pode-se considerar um fraco, ou melhor, pode-se considerar fraca a preparação da polícia? São várias coisas, é uma mistura de fatores, e o fraco preparo é um deles. Mas, se olhares para vários estudos que estão feitos em Moçambique e não só, há uma ideia clara de que nós temos uma polícia que está a ser preparada para reprimir, está a ser preparada para violentar. E quando pegas para elementos como a forma como a polícia se posiciona na rua, acabamos tentados a comprar essas ideias. Por exemplo, a polícia, quando vai à rua, o principal meio não deve ser a arma. Polícias normais em toda parte do mundo têm os primeiros meios de dissuasão quando estivermos em contexto de manifestações. As pessoas podem usar gás lacrimogéneo, gás pimenta, usarem escudos. A nossa polícia não tem essas coisas todas. E a primeira coisa que a polícia faz é pegar a arma e disparar contra as pessoas. Aí podemos discutir se isto acontece porque não temos recursos ou interessa a algumas pessoas que a polícia seja assim mesmo.